estamos em semana de véspera de carnaval, feriado em vários lugares, dificuldade de locomoção para outros, entendeu? É complicado essa semana, e é a única semana do ano que eu tiro de férias de verdade, entendeu? Então, só deixar avisados aos senhores que depois da aula de hoje, eu só vou dar aula para vocês. Eu volto à quinta-feira da semana que vem, mas a escola vai permanecer fechada até segunda, entendeu? Então, eu dou aula só para vocês, por um compromisso nosso, entendeu? Então, trabalhar de 7h30 às 8h, porque é o único período do ano que eu tiro férias de verdade, entendeu? Sexta-feira eu vou para Fortaleza, tirar uns 2 dias. Sexta-feira, quero tirar uns 2 dias com a esposa, passear um pouquinho, entendeu? E dar uma relaxada, recarregar as baterias, porque esse ano vai ser um ano muito importante, um ano de muitas mudanças, entendeu? Um ano de muitas mudanças. Antes de mais nada, eu quero falar com vocês sobre um encontro que vai acontecer aqui na escola dia 24 de fevereiro, que alguns de vocês já fizeram inscrição, depois eu boto no grupo o link de inscrição, alguns já estão inscritos, que vai ser online e presencial, tá? Vai ser no nosso auditório, vai ficar com telão, com o rostinho de vocês lá no telão, vai ser transmitido pelo canal do YouTube da escola, tá? Vai ficar lá no telão, vai ser gravado, como sempre, a gente grava. Nós teremos aí alguns palestrantes de peso, trazendo informações. Um professor de vocês foi o Gonzaga, também um dos palestrantes, Lawandes também vai palestrar, e alguns palestrantes de fora que nós vamos trazer, que é o superintendente do DENIT, paraibano. Vou trazer um juiz, entendeu? Que vai nos abrilhantar a nossa presença. O evento é totalmente gratuito. E os temas que a gente já está colocando nas divulgações, está no Instagram da escola, então dá uma olhadinha lá, entendeu? São 5 temas que vão ser abordados. É sobre REURB, quem faz, quem não faz, diferença entre georreferenciamento rural e urbano, dificuldade de um e de outro, entendeu? Dificuldades entre um e outro. Vai ser um evento bastante interessante. Confirmada a presença do presidente, até agora, presidente CRT02, João Batista, convidado a presença do Bernardino Zé Gomes, que é o nosso diretor de fiscalização e normas do CFT, 4 conselheiros federais já confirmaram, o presidente do CRT Bahia também confirmou presença, que é o Sandro, o presidente do Rio de Janeiro, fiz o convite. Fala, Ailton. Boa noite, professor. Boa noite. Como é que está essa saúde aí? Está ponto de bala? Ponto de bala, perfeito, tranquilo. Amém, ainda é um pouquinho amém. chato, se vocês perceberem aqui, ainda está uma bochechinha aqui assim, entendeu? Mas isso faz parte do show. Segue a dança. Faz parte. O que estava incomodando já foi embora, entendeu? Então, já... Entendeu? O que estava incomodando foi embora, entendeu? Então, o que acontece? Nesse evento que vai acontecer dia 24 de fevereiro, vocês a turma toda aí, convidados, Ricardo, toda a equipe. Todos vocês estão convidados. Vai ser um evento muito importante. Vai ser um evento longo, porque vai começar dentro do nosso padrão de aula antiga, né? Sábado, 9h até meio-dia, aí de meio-dia até um horário de intervalo. Vai ter para alunos presenciais aqui na instituição, entendeu? A gente pretende fazer um trabalho de primeira linha nesse grande debate que a gente vai organizar, vai trazer para vocês no dia 24 de fevereiro, entendeu? Sábado, a partir das 9h. Então, isso vai ser bastante importante. Então, só relembrando o convite, e vamos dar andamento ao nosso processo de legislação, ao nosso processo de formação de peritos,
técnicos. Então, o tema de hoje, eu ainda vou botar lá no portal, não botei ainda não, tá? Eu vou botar no portal, que são 2 materiais que eu trouxe, entendeu? E aí, 2 materiais importantes para a gente poder falar sobre isso. E uma situação é o Código de Ética do técnico judiciário, daquele camarada que vai prestar serviço para a justiça. E vou dar um exemplo prático. Essa semana eu fui nomeado para a comissão de ética do CFT, né? E fui convocado para fazer a convocação das eleições suplementares que vão acontecer na CRT 03, aqui na nossa regional, uma vez que houve aí um processo judicial e a chapa vencedora ganhou por 1 voto e a chapa perdedora não satisfez, brigou na justiça, faltou 1 ano e meio para terminar o mandato, e aí eles anularam a eleição há 1 ano e meio de terminar o mandato e para fazer a eleição toda de novo. Entendeu? Então, é o país que a gente vive, então a gente tem decisão judicial, a gente não discute, a gente cumpre. Então, por isso, terça-feira eu não tive presente aqui com vocês, porque eu tive que escolher, junto com os outros conselheiros do CFT, a comissão eleitoral idônea, imparcial, que pudesse fazer parte desse processo novo, desse novo processo eleitoral. Então, por isso eu não estou me justificando na terça-feira não ter dado aula, não foi por causa do dente, ainda está ruim e tal, tem inchadinho e tal, mas não foi por causa disso, não, que o dente que estava aqui já foi embora. A gente já arrancou fora, entendeu? Depois a gente compra um de plástico e bota um no lugar, entendeu? A gente compra um mais bonito. Aí o que acontece? A gente tem que falar de código de ética, e ética é uma coisa muito importante. No Brasil, nós temos um grande problema com ética, e a justiça brasileira ela se importa muito com a ética profissional. Às vezes você é nomeado pela justiça, e nós temos aquela mania assim, de criticar sempre, entendeu? Essa é a mania do brasileiro. O brasileiro tem que tecer uma criticazinha aqui e ali, mas tem horas que essa crítica ela acaba não sendo correta. Vamos dar um exemplo do que é ético e do que não é ético. O que é ético no olhar da justiça? Ético é aquele profissional imparcial, que ele não demonstra dentro do processo onde ele está arbitrando uma perícia, que ele tem uma preferência, mesmo que ele saiba, você fez a perícia e sabe quem é o certo e quem é o errado. Mas quem tem que chegar a essa conclusão não é o perito, é o juiz. Com os dados brutos que você levantou e traduziu para que esse juiz entendesse. Quando você vai a campo, vai verificar uma disputa de terra e você vai tirar as medidas e lá no campo você já percebeu um erro. Vamos dar um exemplo simples. Tá? Um exemplo de uma construção de uma urbana, que é um processo que mais acontece. O cara construiu a casa muito perto do muro, cada município tem seu código de obra, aí o vizinho de trás construiu uma casa mais alta, aí o cara tem uma piscina, aí tem uma janela, e o cara não pode usar a piscina porque o cara da janela está olhando para ele tomar banho em piscina, e a pessoa quer privacidade. E aí vai para a justiça. Sabe por quê? Porque o cara vai e constrói um muro do tamanho da janela, tapa a janela do cara lá com um muro. E aí os caras começam a brigar e vão para a justiça. O que a lei define? A lei define que se você tem um imóvel que você acha que está devassado, que tem gente olhando para você ali, esse muro, essa janela, não pode ser construída a menos de 1,20 m da linha do seu terreno. Se ela tiver a mais de 1,20 m, você pode botar a janela ali. Mas quem é que vai medir?
Quem é que vai lá medir se está 1,20 m certinho? E detalhe, existe no Código Civil brasileiro que a pessoa só pode reclamar e tem um prazo de reclamar de 1 ano e 1 dia da data da construção da janela. Se ele fizer a reclamação 1 ano e 2 dias, ele perde o direito. E, às vezes, você, quando vai para campo, chega lá, obviamente, você vai perceber quem é que realmente abusou, quem é direito de uma, de outro, mas a gente não pode escrever isso. A gente não pode comentar. Quando um brasileiro é chamado para o tribunal do júri, que é formado por 5 pessoas, diferente dos Estados Unidos, que é formado por mais gente, né? Aqui é 5 ou 7, se não me engano, e o tribunal do júri aqui é só por homicídio. Lá nos Estados Unidos, por qualquer coisa, você tem um júri. Civil, criminal, você é um júri. Aqui não, aqui você tem um júri só quando é um caso de homicídio. E nem todos os casos de homicídio vão ao tribunal do júri. São raros que vão. Quando você é nomeado júri, que você é uma pessoa idônea, uma pessoa correta, mas você fica lá preso lá dentro do fórum porque você não pode bater papo com gente que está aqui fora para não ter influência na sua decisão. Porque quem vai decidir é o júri, não é o juiz. O juiz só vai proferir a sentença. E essa é a grande diferença. Então, a gente vai falar hoje sobre ética e suspeição. São 2 termos importantes. Nós esquecemos que tinha um ditado popular, né, que a gente, antes da internet, do telefone, antes dos meios de comunicação a longa distância, você tinha no bairro a fofoqueira do bairro, o pessoal sentava as cadeiras na porta da casa, antigamente, botava lá as cadeirinhas, as famílias, já baixava o sol, 5 horas, você sentava em torno ali nas ruas, e ali se comentava, no máximo, o que aconteceu na rua do lado. Isso extrapolou para o mundo inteiro. Ou então, quando a gente sentava num boteco para tomar uma cerveja, a gente metia um malho no governo, e cada um vinha com a teoria de conspiração mais louca do mundo, mas era um papo de botequim. Esse papo de botequim chegou a mudar comportamentos. Independente do que a gente pensa como opinião própria, a gente precisa muito. O quê? Para que a gente dê certo fazendo o trabalho para a justiça, ser ético. E tem se esquecido muito do que é ética, quando hoje a gente chega lá. Essa é a diferença. Mas eu tenho direito a pensar e falar o que eu quiser. Eu também penso assim. Eu acho que cada pessoa tinha que ter o direito de falar o que quiser, chamada liberdade de expressão. Mas uma coisa que eu aprendi quando era criança, o meu direito termina quando o do outro começa. E isso se esqueceu nesse país. A gente pensa muito nos direitos e esquece de uma coisa chamada deveres. Eu, quando era criança, há mais de 50 anos atrás, a gente sabia quais eram os deveres para ter direito aos nossos direitos. A gente tinha que ser cumpridor dos deveres. Você já percebeu que um médico não fala do tratamento do outro? Mesmo que ele ache que o tratamento que o outro deu errado, ele muda os remédios todo, mas ele não vai dizer que médico burro que te atendeu, esse cara não volte a mais. Não, ele não diz, ele não discute. E você chega no médico, o cara te passa dipirona, o outro diz, não, você vai tomar paracetamol. O outro vai te dar aspirina. Mas nenhum deles vai falar mal do trabalho do outro. Se você pegar topógrafo aqui no Brasil, a gente vai ver muito topógrafo falando mal do trabalho do colega para tirar o trabalho do colega. E pouco se fala em ética. Pouco se fala em ética, porque
porque as pessoas éticas estão intimamente ligadas à honestidade? Não. Está ligado a alguma falha de caráter? Não. Está ligado a uma questão cultural no país, aonde a gente valoriza o bem e não valoriza a mão de obra. Se fôssemos um país que valorizássemos a mão de obra, ninguém falaria mal do colega para tentar roubar o serviço do outro. Ou mesmo chegar, o fulano diz que faz por 1.000, eu faço por 500. Aí a gente cai num memezinho que eu vi outro dia. O cara na feira, assim, o cara com 2 barraquinhas vendendo banana, uma banana de um lado, outra banana do outro, e os dois estavam lá comercializando. O de cá vendendo a R$10, o cara vendendo a R$10. O cara daqui baixou o preço de 10 para 7 para tentar, o cara viu que ele baixou para 7, esse aqui baixou para R$3. Aí que baixou para 3, está vendendo R$3, então eu vou comprar de você. Aí o concorrente comprou dele e vendeu a 15. Por quê? Porque a gente normalmente não acredita no nosso trabalho, no nosso poder de ganho, no nosso poder de interpretação, no nosso poder de assimilação de conteúdo, no nosso poder de chegar lá e definir. Tudo isso é uma questão de ética. Mas vamos compartilhar uma coisa aqui? Vamos lá, vamos compartilhar aqui. Um texto que eu vou disponibilizar para vocês, que é a ética do perito judicial. E existe um Conselho Nacional de Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil, um órgão responsável por nortear essa ética que a gente fala. Um código de ética, um código de convivência. Vamos colocar o código mais simples que nós conhecemos. Convenção do Condomínio, que diz é proibido fumar em áreas comuns do prédio, não, o elevador não pode subir sem camisa, essas coisas, que as pessoas criam um código de convivência, porque dividem um mesmo espaço de convivência e precisam ter regras de convivência. Lei de trânsito. Tu imagina se a gente viesse num país como a Índia, que não tem um código de trânsito. É o trânsito mais louco do planeta. Imagina com os motoristas brasileiros, que o que mais mata no Brasil é acidente de trânsito. Não é Covid, não é gripe, não é dengue, não é bala, é acidente de trânsito. Por quê? Porque o cara vai lá, vai ultrapassar pelo acostamento, ele bebe e dirige. Lá no Rio de Janeiro, tem Operação Lei Seca no final de semana, para tudo quanto é lado. Né? Aqui em João Pessoa, eu vi 2 vezes em 10 anos. Poxa, o cara entrou num bar, está de carro. Será que ele foi ético com ele mesmo? Vou tomar uma cervejinha que não é nada. É um teste que vocês podem fazer quem toma uma cervejinha. Teste da folha de papel. Você pegar uma folha de papel, soltar e pegar. Sóbrio, você pega. Se tomar um copo de cerveja, um copo, você não pega mais. Você solta e na hora de fechar o dedinho, a folha do papel desceu. Se você não consegue, você não teve reflexo para ali, imagina um reflexo para frear um carro. Então, quando a gente fala de código de ética, a gente fala de código de conduta, entendeu?
Não mudar comportamento, ou aquilo que você acredita, ou aquilo que você torce, ou se você joga, se você torce pelo Flamengo, se você torce pelo Fluminense, se você torce pelo Asa de Arapiraca, se você torce pelo Belo, que é o time aqui de João Pessoa, que é o Botafogo da Paraíba. Não, mas sim se você tem uma coisa chamada ética. Quando a pessoa é ética, e vamos ler um pouquinho do Código de Ética, eu deixei alguns trechos para a gente poder falar sobre ele, né? Deixa eu colocar aqui o nosso Picture in Picture, para a gente falar um pouquinho do Código de Ética daqui. Ó. O Código de Ética Profissional e disciplinar tem por objetivo fixar a forma pelo qual devem se conduzir os peritos judiciais quando no exercício profissional, inclusive no exercício de atividades relativas a ensino, a pesquisa e a administração dos serviços da perícia, bem como o exercício de qualquer outra atividade que se utilize do conhecimento advindo do estudo da perícia judicial. Então, o que acontece? Esse código aqui, ele não é pequeno, não, gente. Ele é bem grandinho, entendeu? Olha aqui, ó, bem extenso, entendeu? Ele é bem extenso. Eu vou colocar ele lá. É uma leitura interessante a todos vocês. Eu acho que sempre deve se ler, né? A questão. Por quê? Quando você não lê, não significa que desconhecimento de legislação te dá impunidade, entendeu? Então, aqui vem todas as situações aqui que você pode, sanções disciplinares, o que pode ser. Vamos colocar aqui vários itens colocados aqui. São infrações disciplinares. Exercer a profissão impedindo de fazê-lo nos termos do artigo. Facilitar por qualquer meio o exercício da profissão a não habilitados, proibidos e impedidos. A gente, no Brasil, a gente vive o fenômeno da quinteirização, né? A gente ganha um serviço, terceiriza, o cara terceiriza para uma quarteirizada, e essa quarteirizada quinteiriza o serviço. E vai passando de mão em mão, por isso que o serviço fica sempre ruim. Está rindo, não, Fábio? É verdade, a quinteirização já está acontecendo. Entendeu? Então, o que acontece? O Fábio colocou aqui, acontece muito. Em 1990, eu disse que o câncer das grandes empresas eram as empresas terceirizadas. Hoje, a terceirizada, ela pega o serviço, ela não exerce, ela pega só as licitações, ela é especializada em ganhar o serviço. Ela não é especializada em execução do serviço. Ela pega o serviço e contrata uma empresa especializada na contratação de outra empresa que é capaz de realizar o serviço. Então, o cara terceiriza, quarteiriza para uma empresa que é capaz de ela vai quarteirizar o serviço para uma empresa que é capaz de fazer o serviço, né? Ela vai terceirizar, ela vai fazer, a terceirizada ganha o contrata uma empresa, que é geralmente uma empresa de RH, de recursos humanos, para contratar uma empresa que execute. Então, a execução, e vai diminuindo o valor, né? Vai passando de mão em mão. Aí o serviço é pessimamente utilizado, porque quando tem uma reclamação, aí vem fazendo de volta. Temos um exemplo aí no Rio de Janeiro. Seu Ailton, se for fazer uma visita à cidade de Petrópolis, tem uma obra que é a duplicação da subida da Serra de Petrópolis, que está na descida, né? E próximo a um local chamado Belvedere, que é um mirante que fizeram errado, tem um mirante que está abandonado,
Eles demoliram um posto de gasolina de um lado, dizendo que a rodovia ia passar daquele lado, e a rodovia passou pelo outro. Construíram um elevado, demolindo a praça da Polícia Federal, novinha, que tinha acabado de ser construída, e construíram uma ponte que termina no meio do mato, no meio do morro. E perceberam a construção e voltaram com a construção para o lado oposto, e aí embargaram a obra. E está embargado há uns 4 anos, se eu não me engano. Se desperdiçou uma fortuna pública. Por quê? Porque terceirizou, quarteirizou. E cada pedacinho, cada trecho da obra era loteado por uma empreiteira diferente. E aí, o que aconteceu? Essas empreiteiras, né, elas fizeram um processo de quinteirização e foi descoberto, levantaram, que a empresa realmente que ganhou a licitação para fazer não comprou um caminhão de areia. Ela contratou uma empresa que contratou outra e assim diminuiu o dinheiro, e por isso que os orçamentos saem bilionários, porque você vai pagar 4 empresas numa sequência e aí desperdiça o processo, e a solução ali é só a demolição. Então, quem for ao Rio de Janeiro fazer uma visita, esse monumento à falta de inteligência e à falta de ética está construído lá. Oi, Nathaniel, perfeito. Então, está construído lá, para todo mundo ver. E que é uma vergonha de um procedimento que você vê. Foi furado o maior túnel da América Latina para não haver impacto ambiental. Trouxeram aquele tatuzão do metrô, levaram para a serra, furaram o túnel até a saída depois da cidade de Petrópolis. Está lá o túnel abandonado. Então, esse é o maior exemplo da falta de ética. Esse foi periciado por um batalhão de topógrafos para mostrar todos os erros que foram cometidos. Como que o projeto deixou sair daquela forma. E uma obra daquele tamanho necessária, e a prestadora de serviço, né, que tinha concorrência, ela perdeu a concessão, e aí outra empresa assumiu a concessão agora, e sabe-se lá quantos anos mais ela vai levar angariando fundos lá na praça de pedágio. Né? Antigamente eu dizia o seguinte: eu queria de dinheiro só 2 dias de pedágio da linha amarela. Quando a linha amarela estava no auge do pedágio, me dava 2, que eu fazia uma empresa só. Então, o que acontece? É a questão da ética. Vamos voltar aqui aqui os destaques que eu separei antes da gente começar a fazer o nosso debate. Né? Deixa eu pegar aqui. Então, aqui, ó. Valer-se de agenciados de causa mediante a participação dos honorários a receber. Aceitar suborno, não pode. Angariar ou captar causas com ou sem intervenção de terceiros. Assinar laudo destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial, que não tenha feito ou que não tenha colaborado. Canetinha de ouro, né? A gente conhece que tem muita gente aí, né? Você tem muita gente hoje que assina projeto para os outros. É falta de ética. Vamos lá. Violar sem justa causa o sigilo profissional que estava obrigado a manter. Nós temos hoje uma lei de proteção de dados muito rigorosa. Estabelecer entendimento com uma das partes quando atuando como perito.
judicial ou com a parte adversa quando atuando como assistente técnico. Ou seja, fazer um acordo. Então, o que acontece? Temos aqui elencados todos os questionamentos éticos que você não pode cometer. Tudo que a justiça pode levantar de casos que realmente aconteceram. Realmente aconteceram por falta de ética. Então, quando você tem uma situação por falta de ética profissional, é aí que acontece o chamado impedimento ou suspeição, que é o caso de quando você chega e coloca... lembra que semana passada, quem estava aqui na aula, eu abri lá o site do TRF para ver quantos técnicos estão cadastrados, e tem alguns que absorvem quase todos os tribunais juntos, porque ficou um só. Por que ficou um só? Porque esse camarada decorou esse código de ética e faz exatamente o que está ali, porque ele gosta do emprego. Trabalhar para a justiça tem uma desvantagem, e que eu acho correto. Você só tem direito de errar uma vez. Porque a única vez que você errar, você vai ter desligado, e acabou, ninguém te chama mais. A diferença é que nós, com o passar dos tempos, numa cultura do jeitinho brasileiro, a gente se acostumou. Pega aquela contramãozinha ali, não dá nada. Passa por cima da calçada ali. Dá uma cervejinha para o policial para não te dar a multa. Isso foi passando de geração em geração. Então, quando a gente fala de ética, é uma coisa muito séria. Fala, Ricardo. Não, outro dia eu me deparei com uma situação assim, um cliente perguntou: vem cá, você não poderia puxar esse vértice aqui um pouquinho mais para cima, não? Aí isso é falta de ética, né? Você vai encontrar muito, Ricardo. É o camarada que vai tentar dar um jeitinho ali. Cartório, então, nossa senhora, que terror. Entendeu? Fala, Luiz Henrique. Luiz Henrique não, fala, Nathaniel. Tá sem áudio. Tem que ligar teu áudio. Sem falar a questão de volume, né? Quando tu pega para fazer conferência de volumetria ou projetos de terraplanagem, tanto o empreiteiro quanto o engenheiro da contratada vem no teu ouvido. Eu tinha que chegar a tantos mil metros cúbicos esse mês. Essa medição tinha que fechar em tantos metros cúbicos. Mas é verdade. Eu testemunhei uma situação de volume com um topógrafo amigo meu, ex-aluno da escola. Briguei muito por ele. Aqui nós temos uma fábrica de cerâmicas e porcelanato chamada Elizabeth. E ele era o topógrafo dessa empresa, da mina, da onde você pega o material, e ele fazia a quantidade do material. E aí, o que acontece? Havia desvio de material, mas ele tinha que botar lá o que tinha. Então, um topógrafo botava um valor e ele botava o valor real. Ele foi mandado embora do emprego que ele trabalhou durante 6 anos, porque ele foi ético, ele foi correto. E ele brigou pela correção do negócio. Ele saiu de lá. Hoje ele está aí no Mato Grosso trabalhando, entendeu? É uma pessoa bastante... Poxa, foi um aluno nosso do curso presencial, estudou 2 anos aqui na escola, entendeu? Foi difícil, se formou, entendeu? Mesmo assim, ele perdeu o trabalho e hoje está bem. Graças a Deus, ele está numa boa empreiteira lá no Mato Grosso. Fala, Jean. Boa noite a todos. Está aparecendo a minha história aí, essa que se contou. Eu não fui mandado embora, assim, não fui demitido, mas começaram a me excluir. Chegou o ponto que eu tive que sair da empresa. Aí tentei entrar em outra e não deixaram eu entrar porque disseram: o camarada aí é muito certinho, não serve para nós não. Tirei ele, não deixa ele entrar não. Aconteceu isso comigo.
Boa noite, Renê. Eu estou com o aplicativo IPTV de aqui, né, cara? Quer fazer um teste aí, não? Então, deixa eu só silenciar aqui, acho que alguém está com um som ligado aqui. Então, vamos lá. Foi até bom, o som vazou aqui, é muito interessante. Vamos falar sobre ele depois. Mas é verdade, Jean, o que acontece é que, quando a gente está fazendo hoje um curso voltado para ser perito e trabalhar para a justiça, a gente tem que aprender que a justiça ela tem que ser ética, sabe por quê? Vou dar o exemplo. O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Terceira Região, o seu diretor financeiro, falou ao telefone com o diretor administrativo a seguinte frase: a comissão eleitoral é nossa e nós vamos vencer a eleição. Ganhou a eleição por um voto. Ficou no poder mais de 2 anos. E essa semana, com a gravação, e a justiça foi e tirou eles do poder e fez o quê? Vai haver nova eleição. Como a sentença do juiz, não foi corrupção, foi influência política, abuso do poder político. Então, a gente tem que moralizar começando de algum lugar, Jean. É uma coisa que tem que ser comportamental, tem que ser ético. Então, a ética é uma coisa que não, entendeu? A ética é uma coisa que não se compra. Deixa eu falar uma coisa com os senhores, só para o pessoal que não está acostumado, entendeu? A usar aqui o ambiente virtual, né? Deixa sempre o áudio fechado quando alguém estiver falando. Quando for a sua vez de falar, deixa o áudio aberto, porque senão dá confusão aqui. Está na vez do Jean. Jean, continua. Não, Ayrton, eu concluí já. Beleza. Então, o que acontece, né? Quando a gente pensa na ética, a gente tem que pensar também o quê? No que a gente chama de suspeição. O que é a suspeição? O impedimento e a suspeição do técnico é quando ele faz uma daquelas atividades que está ali. Um da mais comum que acontece, que é assinar o projeto para os outros, sem nem olhar o projeto. Isso acontece demais na topografia. Eu conheço uma empresa especializada em assinar projeto para os outros. Gente que não está... No processo de fiscalização, nós pegamos um técnico que tinha, acho que 400 TRTs assinadas no mesmo dia. Em vários estados diferentes. E aí a pergunta que foi feita na diligência até ele, né? Como é que ele estava em todos aqueles estados ao mesmo tempo? Já que se você faz uma TRT, você tem que estar naquele local. Ou será que ele pensou que não podia, queria fazer? Vamos dar um outro exemplo de ferir a ética. Esse eu já digo como crime, né? Eu recebi o diploma de um aluno que falsificou um diploma da minha escola para passar no conselho com diploma falso. E é uma coisa grosseira. Será que não sabia que isso ia chegar na minha mão para validar? Fala, Ricardo. Professor Ailton, essa palavra suspeição aí, ela não se encaixaria na seguinte situação. Tipo, eu estou participando de um processo, eu sou parte de um processo, então eu não posso fazer um laudo pericial a meu favor. Um deles, sim, entendeu? Eu vou projetar aqui na tela o que a gente chama de impedimento e suspeição, tá? Então, está ali. Também é um material que eu vou disponibilizar para vocês lá no portal, tá?
Fala, Fábio. Levantou a mão, agora vai ter que falar. Tem que usar 2 telefones. Fala, Jean. O Fábio escreveu. Deixa eu ver o que o Fábio escreveu aqui. Então, no caso que comentei no lixão aqui, errado fornecer um levantamento ao perito judicial, sendo elencado como uma parte. Deixa eu ver aqui. Errado, Fábio. Fala, Jean. Nós estamos falando assim de falsificação, mas existe aquela falsificação mais aprimorada, posso dizer assim, Tem. né? Que não é uma falsificação do diploma, mas uma falsificação do profissional, quando o profissional nem passa pelas provas, igual eu conheço 2 aqui que se formaram técnico e eles não fizeram nem as provas. Então, esse é outro tipo de falsificação, né? Na realidade, Jean, infelizmente, o nosso país é tão antiético que existe uma lei aprovada que permite isso que você está acontecendo. Infelizmente, a Lei 14.645, de 2 de agosto de 2023, permite que qualquer instituição de ensino, através de uma única prova, habilite um profissional em qualquer profissão técnica, para ver como é que nós somos desvalorizados. Além de desvalorizar as escolas sérias que dão aula como a nossa. Aí o camarada vai numa unisquina dessa da vida, faz uma provinha, sabe-se lá qual a qualidade dessa prova. Eu montei um relatório, e na Semana do Técnico Industrial, na Semana de Educação, fiz parte de um GT de trabalho de fiscalização no CFT, levamos ao Ministério da Educação, levamos ao Conselho Nacional de Educação. Sabe o que a gente recebeu pela cara, Jean? Um não bem redondo. Estamos há 3 anos batalhando contra esse tipo de atividade, que é garantida numa lei de 1996 que não tinha regulamentação. Só para calar a boca da gente, sabe o que eles fizeram? Aprovaram uma lei regulamentando. Passou na Câmara, no Senado, foi aprovada às 2 da manhã. Para isso, eles trabalham 2 horas da manhã. Fala, Fábio. Só para explicar, então, ali, eu acho que não ficou muito claro. Então, no caso, igual eu comentei do outro dia, do lixão, que no dia da perícia judicial estava lá como perito de uma parte, ajudante de uma parte. No final do serviço, o perito nomeado pelo juiz pediu todo o meu levantamento que eu tinha em mãos já ali no momento para ele poder fazer o laudo dele. Então, na verdade, ele não poderia ter pedido isso e eu não poderia ter servido esse material a ele. Não. Está dentro do Código de Ética. Entendeu? Está dentro do Código de Ética. E Ricardo, terminando a questão do impedimento, né? Então, do impedimento, suspeição, né? Nós temos aqui todos os artigos que determinam o que é impedimento e suspeição. Tá? O perito é um auxiliar de justiça de reconhecimento como minus público, de confiança de douto juízo. Porém, o mesmo está sujeito ao impedimento e de suspeição como juiz, configurado nos artigos 144 a 148 do Código Civil Brasileiro. O impedimento ou suspensão aos auxiliares da Justiça está positivado no disposto inciso 2º do artigo 148 do novo CPC, do novo Código Civil, do novo Código de Processo Civil. Então, aplicam-se aos motivos de impedimento e suspensão aos auxiliares de justiça no momento da nomeação pelo douto juiz. Aí vem aqui, o juiz nomeará, aqui vem o que incumbe, arguir, todo o procedimento. E aqui o artigo 30 da ética profissional, entendeu? E disciplina do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais, o perito deve se declarar impedido.
como no artigo 30 do Código de Ética, aquele código que eu mostrei anteriormente para vocês, entendeu? Um está ligado no outro, entendeu? Eu não vou falar muito dos dois códigos, porque eu vou passar uma atividade para vocês com base nos dois códigos que eu vou botar lá para vocês se distraírem um pouquinho no carnaval, entendeu? Eu vou fazer mais um debate amplo para que vocês possam fazer a parte específica. Vocês precisam, para eu ter certeza que vocês leram exatamente isso daqui. Que às vezes a gente comenta, a gente vive tão corrida e a gente não lê. E como eu vou assinar o diplominha de vocês, eu tenho que ter certeza que vocês serão éticos e tenho certeza da ciência de cada situação ética que vocês vão poder se encontrar em diversas situações. Entendeu? Então, para que vocês possam ter essa questão da ética profissional, né? E do impedimento. Né? Então, por exemplo, o perito judicial deve se declarar impedido das atividades quando a imparcialidade, sem qualquer interferência a terceiros, ou ocorrendo nas seguintes situações. Se ele for parte do processo. Gente, a coisa mais óbvia do mundo é que se você cair uma perícia para você, onde a sua esposa é parte do processo, o seu filho é parte do processo, você também é parte do processo. Ou você foi chamado para fazer uma perícia de um imóvel que é seu. Você pode fazer isso? Não. É igual à deliberação 58 do Conselho dos Técnicos em Edificações, que diz que você só pode fazer... O que o técnico de edificações só pode fazer desmembramento de imóvel próprio. Né? Quer dizer, você tem que comprar o imóvel para você desmembrar para depois vender. Fala, Anderson. Ayrton, me diga uma coisa. Diga. Eu que trabalho na parte do DENIT, se aparecer algo com relação ao DENIT, eu posso fazer? Vamos lá. Você trabalha ligado ao DENIT. Mas apareceu uma... Vou chegar nesse ponto. Você é um profissional do DENIT. Vamos supor que haja um processo, vamos lá, mais comum, que é, por exemplo, o DENIT está duplicando a BR-230, tem uma desapropriação, e aí o proprietário não concorda com o valor da terra que vai ser paga a ele da indenização, porque vai cortar metade do imóvel, daí vai passar a rodovia, e ele vai entrar na justiça, que é o que mais atrasa a obra. Durante o processo... também tem caso de invasão de domínio, né? Uhum. Também, de domínio. Então, aí dessa... Diga. Nesse caso, eu posso atuar? Isso, vou chegar lá, entendeu? Porque você é aquele profissional. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui na suspeição. Tiver atuado como assistente técnico ou prestado testemunho no processo, tiver cônjuge, parente consanguíneo, afim, linha reta, colateral, até o 3º grau, envolvido no processo. Não pode. Você tem que declarar que você é suspeito. Então, você vai se declarar impedido, voluntariamente. Tiver interesse direto ou indireto, mediato ou imediato, por si ou cônjuge ou parente consanguíneo, afim, linha reta, colateral, 3º grau, do resultado do trabalho pericial. E não é o caso. Exercer cargo ou função incompatível à atividade de perito judicial em função de impedimentos legais estatutários. Aí, se você não tiver a sua função legal exigida, por exemplo, a topografia, e você não for agrimensor. Tiver mantido nos últimos 5 anos ou mantenha com alguma das partes de seus procuradores relação de trabalho ou emprego. Aí, entendeu agora que você não pode participar contra o DENIT? Nem a favor. Nem a favor, nem contra. Entendeu? Entendeu? Essa minha... Então, você não pode... Por 5 anos, tá? Você não tem mantido. Se você só vai poder atuar contra ou a favor do DENIT numa perícia judiciária se você já tiver afastado do DENIT por 5 anos. Entendeu? Okay. Tiver atuado pessoalmente como advogado de uma das partes. Não é o caso, mas se você for advogado de uma das partes, não pode. Né?
Então, vocês observaram aqui, aí tem as regrinhas aqui, mas os casos são esses aqui, entendeu? Que são desse artigo aqui, do 1 ao 7, né? São 7 casos. E estão ligados também a essa parte aqui no Código de Ética. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu parar a apresentação para a gente falar sobre a atividade, a primeira atividade que a gente vai fazer. Essa primeira atividade que a gente vai fazer, que é esse reconhecimento dos direitos e deveres, né? Vocês vão pesquisar dentro do assunto, dentro do Código de Ética e dentro da suspeição e impedimento, entendeu? Tudo que liga um código a outro. O trabalho é individual, cada um vai fazer o seu. Você vai ler, você vai fazer lá uma síntese, né? E essa síntese vai me entregar, vai mandar para mim, pode mandar no meu WhatsApp pessoal, entendeu? Em trabalho individual de cada um de vocês. Eu quero entender o pensamento de cada um de vocês e o poder de síntese de cada um de vocês. Lembrando que durante dois encontros nós teremos um professor de língua portuguesa para ajudar a trabalhar vocês na parte textual, que precisa. Além de a gente dar os modelos, mas vocês também têm que saber o juridiquês da coisa toda, como funciona. Entendeu? Mas, vamos lá. Essa questão ética é uma questão muito delicada. Não é uma questão de cultura, de cunho religioso, de cunho de fé ou de costume familiar. A ética, ela não tem dois lados. Ela é ou certo ou errado. Não tem meio termo. Pode falar, Jean. Você vai deixar Você vai deixar... Material na página. Eu vou botar na página. O material na página e esse trabalho que você vai deixar no grupo. Vou deixar por escrito, detalhadinho lá na página de vocês. Amanhã já vai estar tudo lá, atualizado, tá? Para vocês poderem se extrair no final de semana. Para entregar, na próxima aula. Próxima aula, quinta-feira. Entendeu? Isso é importante. Amanhã vai ter aula? Não, para você não. Não, você vai ter aula do teu curso. Não, eu estou dizendo assim, eu estou dizendo nessa nossa de perícia. Não. Parece que eu vi, não sei, eu devo ter me confundido, que você ia repor a aula de terça amanhã, uma coisa assim. Não, porque eu não trabalho na sexta-feira, entendeu? Beleza. Não, só tirando dúvida, obrigado. Eu não trabalho na sexta-feira. Isso aí é uma coisa que eu não faço há meus 40 anos, entendeu? Então, sexta-feira, 8, 5 horas da tarde, eu me recolho, entendeu? Então, já tem uns 40 anos que eu faço isso. Motivo pessoal, tá? Então, vamos lá. E essa sexta, principalmente, porque é a sexta-feira que eu vou dar a minha recarregada de bateria e descansar um pouquinho para poder o velhinho aqui tá bom e entrar no regime, que eu já estou sem pescoço, né? Olha só, quem me conheceu um tempo atrás vê hoje quanto eu engordei. Entendeu, senhores? Cuidado com a boca, tá? Estou com 104 quilos. Entendeu? 104 quilos. Baixinho, gordo, não dá, vira ponto de referência. Entendeu? Então, não dá. Ali do lado do gordinho. Entendeu? Então, não dá, não. Então, o que acontece? A ética. Ela é diferente do convívio social normal do dia a dia. E, às vezes, a gente acha que não é demais. Quem nunca tomou uma multa de trânsito porque caiu numa armadilha de radar? Essa eu entendo. Eu mesmo caí essa semana. Entendeu? Fala aí, Hilton. Tá sem áudio. Foi. A gentileza também anda paralela à ética, não anda? Anda, Ailton. As pessoas deixaram de ser gentis umas com as outras.
entendeu? Isso talvez seja um grande problema da nossa cultura, que as pessoas... Era um tempo que, alguns anos atrás, você entrava num ônibus, você sentava na cadeira, você via uma senhora carregando a bolsa, você levantava, você pedia para a pessoa sentar, via uma pessoa mais velha, cansada, você olhava, você via aquele jovem. Hoje, o cara finge que está dormindo, olha para o lado, se dane, o mundo virou desse jeito, né? Já vi gente perguntar assim, você com essa idade toda está fazendo o que na rua? Tinha que estar em casa esperando a morte chegar. Por isso que eu não me troco, Ailton, por nenhum garotão novo. Sabe por quê? Porque a gente é considerado geração de ferro. A gente é uma geração que a gente construiu e a gente sabe ouvir uma coisa que hoje em dia está muito difícil as pessoas ouvirem, uma palavra monossílaba tônica chamada não. As pessoas. E eu aprendi uma coisa com o meu pai, dizia o seguinte: nunca diga talvez, pode ser, porque cria uma expectativa. Se você não tem condição de fazer, diga não. O não é definitivo. Não, acabou. Hoje você diz um não para determinadas pessoas e as pessoas ficam todas com umas lutas sociais diferenciadas que, infelizmente, a gente não pode nem opinar sobre elas. E simplesmente a gente faz o trabalho e corre atrás e vai em cima. E por isso que, numa situação de ética, a gente tem que pensar uma frase simples: meu direito termina onde o direito do outro começa. Ailton está com a mão levantada e tem um outro rapaz que levantou, Cristiano. Pode falar. Pode falar, Cristiano. Pronto, professor. Me surgiu uma dúvida aí na questão do georreferenciamento, certo? Tipo, eu faço um levantamento no perímetro e eu tenho uma suspeita de que o outro colega fez está equivocado. Nesse caso, é antiético eu solicitar as peças técnicas ou uma informação do colega, nesse caso, ou não? O que é antiético, você dá a conclusão para o juiz, no caso de uma perícia. Você vai dar as técnicas suas e de todos que foram levantados no local. Por isso que o juiz manda 3 pessoas medir uma área. Você, um auxiliar do A, o auxiliar do B. O que não pode é ter você conversar com os outros 2 auxiliares para combinar resultado. Entendeu? Isso que não pode, mas acontece. E vai chegar você, assim, você vai estar lá nomeado como perito, que é o principal, e os 2 auxiliares é o perito da parte A e da parte B. Né? É muito comum a parte A ou a parte B tentar chegar perto do perito para tentar puxar a brasa, a sardinha dele, como a gente dizia antigamente. Né? Do jeitinho brasileiro. Né? Tem que levar uma... Vocês sabem de onde veio? O seu Ailton deve saber, mas de onde veio a chamada Lei de Gerson? Né? Para quem não conhece, que a maioria daqui é muito jovem, a propaganda de cigarro era de 2 em 2 minutos na televisão brasileira. E tinha um cigarro chamado Vila Rica. E o jogador de futebol da Copa de 70, o Gerson, né, ele era o garoto propaganda de um cigarro chamado Vila Rica. E ele falava assim, pegava o cigarro e o slogan do cigarro: temos que levar vantagem em tudo, certo? E ele pegava o cigarro e ainda dava 2 batidinhas na cabeça e ainda fazia um barulho assim, tim-tim, igual o plim-plim da Globo. Né? Isso virou a Lei de Gerson no Brasil inteiro. Temos que levar vantagem em tudo. Mas quem não é de uma geração que viu isso na televisão a cada 2 minutos de propaganda, né? Não lembra que no Brasil também é conhecido como o jeitinho brasileiro. Mas não pode dar jeitinho na justiça. Quando a gente pega, por exemplo, casos judiciais, né, a gente vai pegar e vai estar preparado para emitir o quê? Um laudo pericial judicial.
E esse laudo que eu escrever não pode incorrer sobre ele nada que diga que eu fui tendencioso. Por que que muitas ações na justiça foram perdidas? A gente fazendo uma análise fria da coisa. Nós temos um presidente da República que era estava na prisão. Não pode chamar de ex-presidiário porque ele não foi condenado. Então, ele foi preso. Aí, só que o rito judicial seguido feriu todos os códigos de ética que estão elencados ali. E aí houve a suspeição de quem o condenou, tornando o quê? O processo inválido. Só acontece com ele? Não, acontece todo dia. E, geralmente, a corda arrebenta do lado mais fraco. Não tenho nada contra, a favor a ninguém, tá? Não tenho, não estou fazendo campanha. Só estou mostrando um detalhe jurídico recente que se falou muito em suspeição do juiz Sérgio Moro. O que é a suspeição? Não é que ele seja suspeito de crime, mas sim o quê? A atitude tomada por ele em conversar com o promotor não podia nunca ter pego lá o WhatsApp, trocado mensagenzinha com o promotor. O ato dele trocar a mensagem com o promotor tornou inválido o processo inteiro. Consequência disso, o ex-governador do Rio, que estava condenado a 350 anos, está solto. Curtindo os bilhões que ele meteu a mão. Tirou 2 anos de cadeia em Bangu, mas como a lei é para todos, se vale para A, tem que valer para B, C, D, J, H, L, K, todo mundo. Que tem condição de pagar um bom advogado para poder fazer todo esse processo. Eu estou vivendo hoje, estou aprendendo o que é embargo de declaração, que é o que o advogado do Conselho fez na ação do TRF5 contra a diretoria do CRT-03, no qual eu estou relatando no Código de Ética. E são meus amigos, são pessoas que eu gosto. Mas não é porque é meu amigo, vou deixar de errar. Fala, Hilton. Professor, me tira uma dúvida, por favor. Eu já fui, já medi uma área para a mesma área para 2 proprietários distintos. Isso procede? Há 2 anos atrás, eu medi uma área de 8.000 metros quadrados. Tá? E agora uma outra empresário chegou e pediu para poder medir uma área, eu fui lá ver, é a mesma área que eu medi há 2 anos atrás. Uhum. Bom, 2 situações podem acontecer aí. Uma, a normal, que o cara que mediu há 2 anos atrás vendeu para o atual proprietário e não passou para ele os resultados da sua medição. Não, mas os dois estão brigando uso capião. Entendeu? Então, o que acontece? O uso capião tem uma série de detalhes que vocês têm que... A gente vai ter uma aula só disso aqui. Mas vamos lá, só para a gente puxar um pouquinho. O uso capião só pode ser contra área privada, não pode ser de área pública. A área do governo federal, estadual, municipal, não cabe uso capião. É privada. É só área privada. Entendeu? Área privada. Já vou te atender aí. Só área privada. O uso capião hoje pode ser administrativo. Né? A lei antiga dizia que você tinha que estar na posse passiva, sem interferência, por um período não inferior a 5 anos.
Eu sei, mas depois eu vou explicar quais os casos, Fábio. Na posse passiva, não inferior a 5 anos. Sem contestação do legítimo proprietário. Então, aí cabe uso capião. Eu tenho um sítio em Mangaratiba, foi invadido, está invadido nesse momento, a pessoa entrou com uma ação de uso capião e o meu advogado contestou a ação. Porque eu pago o IPTU até hoje, está no meu nome. Os caras estão morando lá. Tirar é outra história. Uma reintegração de posse, nossa senhora, para ser concedida é complicado. Então, o que acontece? Se eu não tivesse contestado, a justiça daria o título de posse. E, diante desse título de posse, ele não vai poder vender aquele imóvel durante um período de tempo, de acordo com o código de obra de cada município. Aí você vai ter, do plano diretor, em média, 5 anos. Entendeu? Aí, depois de 5 anos, ele vai tirar uma escritura definitiva e vai vender aquele imóvel do jeito que ele quiser. Agora, o que tem de grileiro, de gente que quer aproveitar de um terreninho, ver que ninguém está construindo, ninguém está fazendo, aí vai lá, tenta um processo de uso capião, aí não consegue. Aí vai lá outro, tenta outro processo de uso capião, aí não é concedido. Mas tem outros lugares que a pessoa acaba tendo o processo de uso capião, porque a pessoa pensa que o uso capião é só para pagar imposto. Você pagou o imposto daquela terra, tirou a medida, entrou com um processo e você vai ganhar o direito àquela propriedade. O termo uso capião, vem da primeira legislação, que é em área urbana era de 20 anos, né? O uso capião era de 20 anos, e na área rural era 5. E você tinha que plantar bem raiz, você tinha que morar no imóvel, você teria que fazer uma benfeitoria. E se fosse contestado e você construir um bem dentro daquele imóvel numa posse pacífica, o proprietário, para reaver o imóvel, tinha que indenizar sobre a construção feita. Então, tudo depende de como o processo é montado, como o advogado leva. Tá? Hoje temos a bagatela de 38 tipos de uso capião, é o que o Fábio está falando. Fala, Ricardo, levantou a mão, diga. Vamos trazer luz aqui à nossa aula de hoje. Não, professora, eu fiquei curioso aí no caso do seu Ailton. Ele perguntou se seria antiético ele fazer os 2 levantamentos para 2 pessoas. Para ele não é antiético, porque ele não é perito. Como o assunto não é perícia, entendeu? Fazer o trabalho para os 2, ele só foi uma coincidência, entendeu? Só seria antiético se ele usasse o levantamento do primeiro para entregar para o segundo. Aí ele estaria cometendo... Não, ele foi lá, fez o serviço, ele pode ser chamado 20 vezes para medir a mesma terra. Mas ele tem que ir lá pisar e medir as vezes. Né? Entendeu? Pode até saber a medição de cabeça. Entendeu? Pois é. Aí o problema é quando chegar lá na audiência, você, como agrimensor, você mediu esse terreno para o Joaquim. E esse mesmo terreno você mediu para o Manuel? Exatamente. Quando chegar na audiência, na justiça, e se houver audiência, entendeu? Você só fala a verdade, Ailton. Eu fui chamado por fulano, medi a terra. Fui chamado por Beltrano, quando cheguei, vi que era a mesma terra, medi. Fiz só a medição. Só que fiz a medição para um e para outro. Se os 2 estão brigando entre si, entendeu? Ou aí você não tem nada a ver com a história. Nada melhor do que um profissional só. Pelo menos não vai ter conflito de medida. Não vai ter conflito de medida. Você só fez a medição. Se vai ser concedido o uso capião a eles, depende do proprietário. Entendeu? Não, se bem que o uso capião, cada proprietário vai mostrando o limite dele. Exato. O anterior vai mostrar o limite numa posição e o atual vai mostrar diferente.
Então, e aí o juiz vai entender o que vai estar acontecendo, vai conceder ou não concede. Fala, Renê. Valeu, Ricardo. Obrigado. Renê, Ivan, levantou a mãozinha. Acho que o Renê ainda não sabe utilizar aqui as plataformas. Renê é um convidado que nós temos aqui, que está assistindo a aula com a gente hoje aqui. Está me ouvindo? Estou ouvindo, Renê. Pode falar. Tá. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, eu já sou egressado da escola já faz muitos anos, né? Tanto assim que depois eu fiz o curso de perícia judicial aí também, e hoje estou fazendo mais um curso de meio ambiente, mas depois de bastante tempo, né? E no caso do senhor Ailton Reira, me aconteceu algo parecido, né? Porque eu fui fazer um levantamento topográfico de uma área e depois eu fiz perícia judicial e hoje eu sou cadastrado aqui ante o juiz, né? Na região onde eu moro no estado de São Paulo. Aí eu sou cadastrado na ação judicial e o juiz me determinou para eu ser o perito dessa área. Quando eu fui a ver a área, quem tinha feito um levantamento era eu. Aí eu falei com o juiz que ia conversar, olha, o levantamento que eu levantei, fui eu, na época, não trabalhava como perito judicial. Aí me falou que tinha que juntar duas peças e ver onde estava a diferença, porque o juiz determina a parte judicial, no caso, tá? E a parte técnica, quem vai ver agora é você, porque você é o olho da parte técnica para mim, como juiz. E você pega o outro levantamento, faz o estudo, né? Aí eu, claro, fiz o estudo do levantamento, peguei as cartas cartográficas que existia o levantamento do outro profissional e realmente existia uma divergência no levantamento do outro profissional. E aí, o que eu representei, não representei, eu fui a fazer a consultoria técnica ante o juiz, e o juiz falou, olha, o que determina que apresentar o laudo técnico, né? Aí, no final, o laudo técnico meu apresentou que o levantamento que eu tinha feito na época está correto. E o levantamento do outro profissional, infelizmente, está incorreto. Então, está favorável a René, no caso. Aí o juiz determinou que eu tinha determinado que minha perícia está correta. Então, ele determinou para o proprietário que a área que tinha feito o profissional René, no caso, está correto e deu favor a ele. Uma experiência que eu teve faz tempo, hein? E me desculpe, eu, pela aula, moro aqui há Nada, que isso, René. quase 40 Você anos. está aqui propositalmente, porque o René foi o nosso aluno mais antigo que o Jean. O René é um dos mais antigos alunos aqui da escola. Volta e meia está sempre conversando com a gente. Já fez esse curso que vocês estão fazendo aqui, que é o curso de perícia. Ele fez o curso comigo na turma de 2019, não foi, René? Você fez Foi por aí mesmo. Foi por aí. O curso de perícia, da turma de 2019. Já atua como perito desde então. Então, ele já vivencia essas situações como perito técnico dentro da área da topografia, né? Apesar que em São Paulo eu trabalhava, já tinha como 5 anos trabalhando na área, mas eu trabalhava na parte de escritório, né? Montando processo. Não trabalhando para uma empresa que era de perícia, né? No caso, da primeira vara de registro público do Estado. Mas é bom para brilhantar aqui a experiência, René, para as pessoas aqui verem um pouquinho do como é que é esse dia a dia e de como se portar de maneira ética, mesmo em situações
onde Isso você muito mesmo já tinha importante. feito a medição. Isso é muito importante. E, infelizmente, você me vai desculpar agora, mas quando eu cheguei aqui no Brasil, já se falava que parte da... como se fala? Esqueci a palavra. É Faz normal, é parte da normal. cultura do povo brasileiro, né? Aqui Fala um pouquinho de onde você é, para o pessoal conhecer um pouquinho você, Renê. Então, eu sou natural do Chile, eu nasci no Chile, sou formado em engenharia florestal, me formei em 1987, já faz um tempo. Aí depois saí a recorrer o mundo aí um pouco, morei na Suíça, tenho grande parte da família na Suíça, estudei lá também um pouco, falo idiomas também, então, já tenho. Aí eu cheguei aqui no Brasil e acabei ficando aqui, e já quase 40 anos. Já. Mas é melhor aqui, é ótimo. E sempre abrilhantando, sempre trazendo muitas coisas, e é um convite assim, muito importante a presença do Renê aqui para a gente, entendeu? Outra semana eu trouxe o nosso aluno lá dos Estados Unidos, né? E agora estou trazendo a gente aqui para essa semana, para que o pessoal conheça um pouquinho de quem já está atuando no mercado e o assunto delicado que é a questão da perícia, entendeu? E a questão do código de ética. Ricardo, você levantou a mão, teve mais gente que levantou a mão. Sim, professor, era só para pedir para o Renê ele passar o contato dele para a gente, que para nós que estamos iniciando é importante ter o contato de colegas mais experientes. Se o Renê autorizar, eu boto ele no grupo de vocês aí no WhatsApp. Pode, Renê? Não, tranquilo. Seja bem-vindo, Renê. Da turma. Seja bem-vindo. Obrigado. Essa turma é boa, essa é a turminha que está me acompanhando aqui já há um determinado tempo. As minhas lives estão sempre aqui com a gente, e acho que o Renê é uma pessoa assim, que está trazendo sempre bastante informação e quer trocar informação com todo mundo. Jean também levantou a mão, Jean? Então, mais alguém levantou a mão? Mais alguém vai falar alguma coisa? Posso continuar? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, o importante dentro do processo ético disciplinar é que a gente tenha... A primeira coisa é coerência. E pensar assim, será que o que eu estou fazendo está correto? A gente ter uma consciência. Vou chegar aqui, vou ler aqui tudo que está acontecendo. Vou estar presente em todos os processos. Vou ler todo o código de ética. Vou ler todo o código de impedimento antes de entregar uma peça técnica para o juiz. Antes de finalizar meu processo. Vou ler meu processo e ver se em algum ponto do processo eu estou tendendo a um lado A ou lado B. E aí eu mudo as palavras para que eu não tenda a lado nenhum, para que o juiz tome essa postura. Isso é que é importante. A gente vai fazer uma postura técnica, entendeu? A gente tem que ter uma postura ética, e nessa postura ética a gente tem que chegar assim, opa, pera lá. Qual é o objetivo da minha função? O que eu tenho que fazer e o que eu preciso fazer para que eu cumpra a minha atividade laboral. Juiz não entende de topografia. Juiz não sabe o que é um sigma, uma plane de ODS, uma curva de nível, vértice definidor. O juiz não sabe se você vai trabalhar com o sistema siglas 2000 ou SAD 69. O juiz não sabe o que é mais preciso ou menos preciso. O juiz não sabe o que é um azimuth. Não é a função dele. Eu tenho que traduzir essas informações de maneira ética e levar o juiz a entender.
Ele vai entender o básico de uma medida. Às vezes eu começo uma aula de topografia fazendo um retângulo de 10 por 5 e fazendo um paralelogramo de mesma medida. E mostro que tem área menor o paralelogramo do que por causa do ângulo formado. Um único grau de inclinação diminui a quantidade total de área. É igual o cara que vende loteamento. Terreno 12 por 30, 360 metros quadrados. Até a página 2, depende do ângulo que tiver feito, que pode ser menos. Tu pode botar na escritura que é 360 metros quadrados, tu pagar por metro quadrado, pagar 360 metros quadrados e levar 320. 328,092445 metros quadrados. Por que georreferenciar? É para saber exatamente qual é a área que você tem. O leigo não tem essa noção que um pequeno ângulo diferente vai mudar a área da propriedade do imóvel. E se a área é menor, o IPTU também é menor. É aí a maioria dos erros das matrículas. Sim, Fábio. A maioria dos erros das matrículas é pensar que é tudo ângulo de 90 graus, e não é. E aí é que entra o conhecimento técnico para mostrar, opa, pera lá, você tem um terreno que tem frente 12, lateral 30, mas tu tem um ângulo ali de um lado está com 88 graus. E dali, na hora que tu vai bater a irradiação e vai tirar a área, não vai dar 360 metros quadrados, vai dar uma área menor. Mas para a pessoa que comprou o lote, ele está crente que ele comprou 360 metros quadrados e vendem para ele com 360 metros quadrados. Está na escritura como se fosse um ângulo de 90 graus. Então, a ética começa aí. Você faz seu trabalho certo, mas o corretor de imóveis é a empreiteira, nivela tudo de uma maneira só. Principalmente quando são loteamentos irregulares, pendente de regularização posterior. Isso acontece muito. Muito, mas muito mesmo. Então, vamos pensar, faltam 10 minutos para terminar a nossa aula, vamos pensar na nossa atividade. Como linkar, como usar os dois arquivos. Amanhã de manhã eu já vou postar lá no portal e vou botar também no grupo de vocês no WhatsApp as informações sobre a ética e impedimento, o código de ética e o que faz o impedimento. E vocês vão puxar lá no código de ética o que dá errado para você ser suspeito. Conferir quais os artigos que ferem, e você vai fazer uma síntese dos pontos essenciais que vocês todos têm que saber, trabalho individual, e vão me enviar esse trabalho. Vou botar o que é lá também, na descrição do trabalho que tem que ser feito. Aproveitando que a turma está cheia agora, no início eu dei um aviso pequeno, lembrando, 24 de fevereiro, para quem não pegou lá no início, vai pegar agora, que está gravando também. Eu também não estava gravando naquela hora. Dia 24 de fevereiro, um sábado, às 9 da manhã, nós faremos o grande debate sobre georreferenciamento rural e urbano. Está divulgando lá no Instagram, é um evento gratuito, as inscrições estão abertas, tem 100 vagas virtuais, 50 vagas presenciais, né? Porque temos aí algumas autoridades já confirmaram presença, então eu quero chamar Anderson, espero você presencialmente na escola, no dia 24. Tá? Pode contar comigo, aí. Então, eu espero você presencialmente lá na escola. Fala com os garotos do DENIT, ou seus colegas para ir também, entendeu? Acho importante
é um evento gratuito, mas é Que horas importante vai a gente ser aí? debater. Vai ser às 9 da manhã até às 4 da tarde, vai ter um intervalo de 1 hora, teremos vários palestrantes, vai ser no Auditório Verde, lá no Auditório Grande, Anderson conhece, que já esteve na escola várias vezes, vai ser no auditório, vou botar no telão lá, vocês vão estar lá no telão para aparecendo para o público, eu vou botar 2 câmeras, uma atrás e outra na frente, para que vocês possam ver o público e também ver o palco, entendeu? Aonde vai estar acontecendo o debate, para que vocês possam ter. Vamos transmitir no canal do YouTube da escola, para que a gente possa esclarecer, trazer luz a um entendimento importante sobre um tema muito novo, que é a regularização fundiária urbana, né? Só para mostrar aqui agora a todos, já que está sendo gravada, vamos só compartilhar a telinha que eu deixei separada para o finalzinho da aula, entendeu? Que só para poder todo mundo ver. Para quem não viu ainda, estamos vendo a cidade de Fortaleza, no Ceará, a primeira cidade totalmente georreferenciada em área urbana. Tá? Clicou aqui num pontinho, você vai saber tudo. Cada prédio, cada pavimento, cada apartamento devidamente georreferenciado. Cidade inteira. Tá? Então, projeto piloto, né? Você pode pegar o izinho aqui, aplicar, apertar em qualquer lugar aqui, apertou, eu tenho que fazer login de novo. Não tem problema, a gente entra com Gov, deixa eu só parar a apresentação aqui, porque senão tem coisa que a gente não pode mostrar, né? Entendeu? Então, Se sobrar, só bota o feijão dentro da geladeira e o resto pode ficar. pronto, agora volta aqui, vamos apresentar novamente. Pronto. Só para poder a gente ilustrar, toda a cidade georreferenciada, se eu pegar um izinho aqui e apertar em qualquer bodeguinha aqui, vai aparecer lá, aleatoriamente, vai aparecer lote urbano, um prédio de apartamento com 22 andares, está vendo aqui? Ó? Cada andar com a sua matrícula, entendeu? Cada andar, cada unidade familiar aqui, ó. Tem 22 apartamentos, aí que tem um lote inteiro. Você clicar aqui do lado, vamos ver aqui o que é. Se é apartamento, se é área urbana, se é lote, se é... Aqui, ó, é o apartamento da Rua Jucá, 291, complemento 203, né, o apartamento 203 do estado do Ceará, área privativa do apartamento, pouco mais de 100 metros quadrados, apartamento bom, fração ideal do imóvel inteiro, 4% do imóvel, entendeu? Aqui tem a área do terreno, a área construída, inscrição municipal, bairro Meireles, área do polígono, e aqui eu emito aqui tudo pelo Sinter 1.0. Entendeu? O que significa aquela sigla CIP? Qual sigla? CIB é o código que... Vamos lá, vamos abrir aqui para você ver. Emitir o CIB. Vou abrir aqui para você que você não viu ainda. Vou abrir aqui, ele vai salvar um dado. Né? Tá, vocês estão vendo aí, ele está carregando os dados. Aí vou salvar essa CIB e vou abrir aqui. Consulta descritiva gráfica de inscrição no CIB, ECIB. O que é? Ministério da Fazenda, Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é o CIB. Não apareceu, não, as informações na tela. Não apareceu? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui na tela para você. Tá? Deixa eu só compartilhar aqui, deixa eu parar a apresentação, deixa eu pegar aqui a apresentação, deixa eu colocar aqui, deixa eu botar aqui a janela inteira. Vamos lá, partilhar a janela inteira, e aí vamos voltar aqui. Está vendo agora aqui na tela?
Vamos ver agora. Vocês estão vendo agora a tela do lote urbano? Sim, essa informação sim, mas a Isso. informação que Aí você vou fez o clicar aqui no download... olhinho, ó, aqui, ó, clicar Isso, aqui no olhinho. Mudou de tela para vocês? Agora sim, agora mudou de tela. Mudou de tela, né? Aí vem os detalhes aqui. O CIB é o código. Aqui, ó. Vamos lá, vamos mudar de tela. Aqui, ó, cadastro imobiliário brasileiro, daquele imóvel, entendeu? Aí você tem a consulta descritiva gráfica da inscrição. Aí vem aqui os dados para você interpretar, e aqui você tem o quê? O QR Code que valida. Aqui você tem o quê? O georreferenciamento, onde você vem as coordenadas do vértice, do ponto, entendeu? Colocado. Que ponto é esse aqui? No meio do imóvel. Aí foi colocado. Então, toda a cidade de Fortaleza já está baseada, toda a cidade de Fortaleza, se eu apertar aqui, vai aparecer um outro imóvel qualquer, em qualquer lugar. Toda a cidade está já georreferenciada. Aqui é um sobradinho, tem dois andares, está vendo aqui? Ó? 2 andares, um com uma área maior e outro com uma área menor. Alguém vendeu uma laje aqui, entendeu? Provavelmente algum comércio, é onde eu falei, cada pavimento tem que ser o quê? Cada pavimento é uma loja, tá vendo aqui? Ó, prédio não residencial, loja. Né? Cada pavimento ele passa a ter uma matrícula. Né? Então, vamos lá. Quem levantou a mão? Cleonildo e Ricardo, para a gente finalizar. Vamos lá, primeiro, Cleonildo, diga. Boa noite. Assim, Boa noite. esse CID, ele era antigamente o INTR, que o pessoal chamava mais de idade, o INTR, aí foi feita essa nomenclatura, mudaram de nome. Isso. Aí, os imóveis da zona rural, ele tem esse código. Que a partir, quando ele completar 10 milhões, aí vai mudar para ter números e letra, que vai chegar uma sequência. Exatamente. Então, o Cleonildo está bem informado. Diga, Ricardo. Professor, você falou que essa a cidade de Fortaleza... A cidade de Fortaleza, está toda georreferenciada, todinha. Quem fez o georreferenciamento dessa cidade? Foi uma empresa só ou foram vários profissionais? Não, várias empresas, mas como projeto piloto, entendeu? Foi contratado para fazer um projeto piloto, uma empresa, deve ter ganho uma fortuna para fazer isso, mas foi feito em todo mundo. Olha, isso deve ter dado um trabalho. Faz um trabalho. Que levou mais de 2 anos para fazer. Sabe qual do que eu fico imaginando? As cidades que não têm um projeto piloto como esse. É georreferenciada por vários profissionais. E a prefeitura, ela não tem um sistema de fiscalização igual o INCRA tem com o CIGEP. Entendeu? Mas o objetivo do Sinter é criar essa fiscalização, entendeu? Além de criar essa fiscalização, cabe a nós do Conselho esse processo de fiscalização. Foi isso o nosso debate, que eu vou trazer para vocês depois, na próxima semana, um debate na nossa última plenária, entendeu? Que o pessoal fica muito regateando, mais trabalho, mais trabalho, mas é a fiscalização. Quem traz segurança para a sociedade, se não os conselhos profissionais? O CREA, o CAL e o CFT. Existe uma assimetria jurídica em relação aos imóveis urbanos com o rural, né? O rural e o urbano é feito de qualquer jeito. Tem gente aqui na minha cidade que faz o levantamento aqui de um lote para... agora se chama levantamento territorial cadastral, né? Vai ali no traço KML e aí joga no programinha, tira as coordenadas, faz a plantinha, nem foi lá, não implantou uma plaquinha, um parafuso, um prego, entendeu? Exato, mas esse é o ponto, entendeu? É que tem que ser fiscalizado. Tem que dar uma trabalhada nisso aí. Bastante. Estamos só engatinhando, Ricardo. Fortaleza é um ponto fora da curva, entendeu? Porque a gente mas um exemplo que dá certo, entendeu? Que pode funcionar, mas é um ponto fora da curva.
Tem, né, professor? A questão é que você pega muito, porque você faz o curso, aí compra o equipamento, né, vai a campo, faz o levantamento, faz tudo, aí chega um lá, traça um KML, joga um preço do produto lá embaixo, do serviço lá embaixo, né? É muito antiético, imoral, ilegal, sei lá. Mas exatamente esse é o ponto da fiscalização. Fala, Hernandes. A cidade não tem. Só um detalhe, hoje a urbana, né, a rural, ela é 50 centímetros, né? Eu não sei se estou correto, mas o sistema novo agora só vai aceitar a precisão de erro de 5 centímetros. Então, imagina só a qualificação que não vai ter esses profissionais, vão ter que abandonar todos esses métodos antigos de equipamentos obsoletos para ter que se atualizar, porque senão não vão ter acesso ao CIB. Não, e com certeza, Hernandes, essa é a grande verdade. Para você ter acesso a esse sistema, para você participar desse projeto, você tem que estar na vanguarda da tecnologia, tem que usar o que tem de mais moderno, tecnologicamente falando, entendeu? Não é qualquer tecnologia que vai fazer isso, entendeu? Eu estou com duas cidades. Eu estou fazendo 2 cidades aqui ao mesmo tempo, já estou com alguns bairros, e eu já estou fazendo com 2 centímetros, com 1 centímetro, já pensando de um dia aproveitar esse trabalho, né? Exato, porque vai poder aproveitar esse trabalho. Tá? Jean, fala, Jean. O bom disso tudo é que os topógrafos garminzeiros não vão participar. Não, é verdade. Porque o cara que não sabe não tem como fazer. Do jeito que está ali, o exemplo de Fortaleza, tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo detalhadinho, cada imóvel cadastrado. Você imagina o trabalho que deu, cada parte, cada imóvel, cada apartamento, todos eles já cadastrados. Fortaleza tem 1.800.000 habitantes. Entendeu? Todos vocês podem ter acesso, entendeu? Acho que eu vou botar o link para vocês aqui na descrição, entendeu? Para vocês poderem ter acesso ao site do Sinter, para quem não teve acesso ainda, entendeu? Estou botando aqui na descrição, e entra com a conta .gov, vocês vão poder ver o que eu estou vendo aqui diretamente, entendeu? Acho que é importante. Cleonildo, vai falar alguma coisa? Está com a mão levantada ou quer falar? Não, foi um toquezinho errado. Tranquilo. Então, senhores, gostaria de agradecer a presença de vocês, mais uma vez, tá? A fidelidade, agradecer a presença do Renê, que veio abrilhantar aqui a nossa aula, entendeu? Está sempre convidado, Renê. Terças e quintas à noite é nosso encontro aqui. Obrigado. Entendeu? Toda terça e quinta à noite nos encontramos aqui, debatendo assuntos interessantes. Me interessaria participar no sábado. Entendeu? Sábado vai participar, sim. Eu vou mandar o convite para você, Renê. Por gentileza, me envia. Vou mandar o convite. Entendeu? E isso vai ser muito interessante. Quanto mais a gente debater o assunto, mais a gente levar, mais a outros colegas a gente trazer, mais informação a gente levar, melhor a gente vai trazer essas informações. Senhores, bom carnaval, divirtam-se com inteligência. Obrigado, pessoal. Boa noite. Descansem, parabéns. Aproveitem e bom final de semana a todos. Valeu aí. Valeu, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, turma. Boa noite, Ricardinho. Valeu, seu Ailton. Boa noite. Boa noite.